Olá, bom dia. O número de roubo de cargas no Maranhão diminuiu cerca de 10% este ano com relação ao ano passado. Mas essas estatísticas ainda estão sendo trabalhadas para que se tenha uma ideia melhor de como foi a movimentação de roubo de cargas e de apreensão das quadrilhas que fazem esse roubo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo hoje aqui foi o delegado Augusto Barros, que é chefe do Departamento de Combate ao Roubo de Cargas da SEIC. Bom dia, delegado. Muito bom dia. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Pois é, mesmo quando o assunto é roubo, a gente conversa do mesmo jeito, É o nosso né? trabalho. Pois é, você está me dizendo que essa consolidação, vamos dizer assim, dessas estatísticas ainda estão sendo trabalhadas. Mesmo assim, se pode dizer que houve essa diminuição? Sim, com base nos números que nós tínhamos, no ano passado, nós analisando agora já ao final de novembro desse ano, nós podemos dizer que em comparação com aqueles números, nós descemos em torno de 10%. Qual é o nosso trabalho? Não nos interessa simplesmente dizer que o número está baixando se nós não temos a visão global do que está acontecendo de fato. Então nós temos um estado muito grande, o roubo de cargas ele é muito dinâmico porque são caminhões de todo o país que atravessam nossas estradas e por vezes nós temos relatos diversos que são de roubos a cargas que ocorrem aqui, mas são feitos em outros estados. Outros são registrados em delegacias pequenas, que ainda não estão totalmente informatizados e cujos números não chegam até nós. Então, o que nós estamos buscando fazer agora com a cooperação das delegacias regionais, cada vez mais intensa, e com um trabalho efetivo, um trabalho mais científico sendo feito. Nós estamos tentando georreferenciar o crime de roubo a cargas no Estado. Já fizemos o primeiro semestre inteiro e temos sim hoje uma visão da distribuição espacial do roubo a cargas em nosso Estado e caminhamos para cada vez mais fortalecer essa estatística, porque com uma estatística bem apurada, a gente vai conseguir exatamente ter uma visão muito clara de que tipo de crime se distribui e em quais áreas em nosso Estado. Hoje nós já temos uma visão. Eu gostei dessa palavra, georreferencial, que é exatamente isso, delegado. Muito bem. O georreferenciamento é mais uma técnica que vem sendo utilizada em outros ramos também, não apenas da polícia. O georreferenciamento ele é feito em muitos campos diversos do conhecimento. Na polícia, nós usamos hoje, quando se trata de investigação de homicídios, para saber quais pontos são, digamos, os chamados pontos quentes ou hotspots de ocorrência na cidade. Então, essa mesma técnica, ela pode ser utilizada para vários outros tipos diferentes de crime. Deixa eu ver se eu consigo traduzir para uma coisa assim, que eu entenda. A localização dos pontos mais, vamos dizer assim, os pontos mais difíceis de trabalho? Exatamente, são os pontos de maior incidência. Exatamente. Isso. E aí, sabendo onde ocorre aquele tipo de crime, nós podemos estudar melhor, entender como ocorre, quais fatores contribuem para a ocorrência daquele crime e tomar medidas não apenas investigativas, mas trabalhar também preventivamente. Preventivamente, fica mais fácil, Exatamente. Quer dizer, é a localização dos pontos críticos. Exatamente, a localização. Assim, bem... Exatamente, uma linguagem bem direta, direta, nós identificamos os pontos críticos, e dizemos, aqui é um ponto. Exatamente. Aqui acontece roubo de carga de combustível, aqui acontece roubo de carga de secos e molhados, com mais frequência. Dá até para, por exemplo, para especificar o tipo de roubo que acontece em cada ponto desse. Sim. O que a gente quer saber? A gente primeiro analisa onde ocorreu o assalto e depois nós passamos a trabalhar as informações do assalto. E aí a gente começa a fazer algo chamado análise criminal, que é para poder exatamente entender, você vai dissecar aquela ocorrência e transformar aqueles dados da ocorrência em uma política de ação, em um plano de ação para poder ser mais efetivo no combate àquele crime específico. Mesmo ainda sem esse trabalho todo, vamos dizer, concluído, vocês estão trabalhando ainda, já é um trabalho em construção, já dá para ter mais ou menos uma noção desses hot points? Exatamente, dá sim. Bom, nós temos sim, falando de forma genérica, nós temos uma distribuição da seguinte forma, no eixo ali entre Presidente Dutra e imediações, nós temos uma ocorrência mais forte de assaltos a cargas de secos e molhados, que são exatamente gêneros alimentícios, tudo. Na região ali em torno de Grajaú, Barra do Corda, nós temos ataques a cargas de medicamentos com alguma frequência. Na região tocantina também nós temos eventualmente secos e molhados.
ali nós temos espalhado em alguns pontos do estado e onde passa a linha férrea, nós temos furto e roubo de cargas de combustível, nós temos pontos em São Luís e até a região de Itapecuru, Bacabeira, ataques a cargas de fertilizantes. Então nós temos... Você já tem mais ou menos uma noção de como a coisa se distribui dentro do estado, né? Perfeito, perfeito. Com base nisso, o trabalho preventivo, ele já pode ser realizado? Sim, o trabalho preventivo ele já é realizado, né? Nós temos aumentado nosso diálogo com os colegas do interior, que afinal de contas nós sabemos que nosso estado é um estado que é maior do que alguns países europeus, não é muito isso grande. Atrapalha muito. Atrapalha muito né? nossa equipe. Não atrapalha, eu quero dizer, dificulta, dificulta. Então, e trabalhando na polícia, nós temos que ter o dom digamos assim, da boa articulação, né? Rápida para poder encontrar soluções. Então, nesse caso, como nós somos uma pequena equipe baseada em São Luís do Maranhão, nós temos que ter poder de articulação com as delegacias regionais, um bom contato com os colegas para poder fazer a informação chegar até eles, a que nós temos, e a deles chegar, né, até a nossa equipe para que a gente possa planejar as ações. Então, sobre essa integração de informações, nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar daqui a pouco conversando ainda sobre esse mesmo assunto. É só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse combate ao roubo de cargas em todo o estado. E a gente estava falando, delegado, dessa integração de informação com as regionais e com a TES de outros estados, né? Como é que é feito isso? É uma cooperação mútua? Dá para sentir mesmo os efeitos desse trabalho de ajuda? Dá sim, porque é óbvio que você precisa se esforçar nisso. O fato de ter já trabalhado em outros cargos na polícia e ter sido, inclusive, chefe de algum dos nossos colegas do interior, ajuda muito na proximidade e na relação. Então, é óbvio que é uma relação entre iguais, nós precisamos muito da colaboração dos colegas, né, porque a informação para a gente é essencial. Com certeza. Então, saber o que está acontecendo lá no interior, né, com rapidez suficiente para que a gente possa saber se é o caso de tomar uma decisão imediata, de mandar que a equipe desça para poder tentar ainda prender eventuais assaltantes de uma carga naquela localidade distante, ou então apenas recolher aquela informação e dizer, bom, eles estão agora a 600 quilômetros de distância da gente, então não vale a pena esse deslocamento, nós não temos, quando chegarmos lá, vamos tentar preservar aquelas informações no local, com um colega, que está com a ajuda do colega local, ele vai passar e a gente faz uma investigação detalhada, que é exatamente como vem sendo feitas nossas investigações. Nós fazemos um estudo minucioso a partir do crime em si e das evidências que ele deixa, né? São motoristas que são abordados. É um trabalho de inteligência. Né? É um trabalho de inteligência. Né? Vamos usar as informações produzidas via satélite, como posicionamento dos caminhões, reconhecimentos, né? Avistamentos por populares, por pessoas da região, né? E, obviamente, o estudo em cima da carga em si. Cada carga que é roubada, ela tem um público receptador em potencial. Era isso que eu queria saber. O tipo de carga, pelo tipo de carga roubado, vocês conseguem traçar, por exemplo, ter um perfil tanto do ladrão quanto do receptor? Sim, tem sim. Então isso ajuda bastante, não é? Há pequenos comércios que são receptadores contumazes de cargas, né, de produtos alimentícios, né, de produtos de limpeza. E aí nós temos também postos de gasolina que vão eventualmente comprar combustível desviado, nós temos agricultores, fazendeiros que compram cargas de combustível também para alimentar o maquinário. Então, esse tipo, de acordo com o tipo de carga roubada, da região onde ela é roubada, da quadrilha que fez o roubo, que as quadrilhas também se especializam, né? Regra geral, exatamente. Crime, né? Regra geral, algumas quadrilhas fazem vários tipos diferentes de crime, né? Inclusive até droga, né? No final das contas, né? Nós tivemos um trabalho recente agora que acabou prendendo 500 mil em drogas, né? Em pasta base de cocaína. Era um trabalho de uma quadrilha de roubar cargas, mas descobrimos no curso da investigação que eles trariam de Rondônia, em Porto Velho, Rondônia,
20 quilos de pasta base de cocaína até o Maranhão. Mas aí, nesse caso, a quadrilha se desviou da rota dela, de roubo de carga para roubo de drogas, ou de alguma forma era só um disfarce? Vocês conseguiram apurar isso? Agora eu fiquei curiosa. O que acontece hoje, na verdade, no crime de modo geral, é que o tráfico de drogas ele não é mais uma especialidade exclusiva de quem diz que vai se dedicar ao narcotráfico. Nós temos assaltantes de banco, nós temos assaltantes de cargas, nós temos até pistoleiros que, quando recebem dinheiro, diversificam os investimentos. Da mesma forma que a gente, quando sobra um dinheirinho, né, a gente vai botar no fundo fixo, tesouro direto, né, poupança, né, eles pegam parte do dinheiro e aplicam em droga porque eles sabem que a lucratividade da droga é alta. E aí, obviamente, como estão no mundo do crime também, eles têm relações com os narcotraficantes. E nesse nosso caso foi exatamente isso que aconteceu. Né? Eles fizeram uma aliança, proveram os meios, conheciam de estradas, alguns dos assaltantes são motoristas, né? E ele veio trazendo um caminhão modificado com fundo falso, dirigindo 4 dias, né, de Rondônia até aqui. Essa foi uma diversificação de investimento, a gente exatamente, pode dizer assim, foi mais ou menos né? isso que aconteceu. Mas veja só, mas assim, por exemplo, os pontos do Estado, quando vocês fazem vamos dizer, esse georreferenciamento, por exemplo, dá para perceber, aqui nesse ponto é roubo de carga, aqui nesse ponto é roubo de combustível, vocês conseguem fazer esse mapeamento, esse detalhamento? Sim. No nosso caso, né, a gente trabalha apenas com caminhões atacados, então independente da carga, né? Então se for carga, a gente vê, teve um assalto a um caminhão lá em Araioses, aí você vai tentar saber pelo boletim de ocorrência, pelo contato com o dono da carga, pelo contato com o motorista, nós vamos integrar essas informações, né, para poder definir exatamente o que nós estamos vendo. Né? É um assalto? É uma simulação de assalto, porque ainda temos esse problema, né? Eventualmente, alguns motoristas, que são transportadores, né, daquela carga, simulam uma ocorrência de assalto para poder eles mesmos venderem a carga. Né? Então, isso acontece também. E é narrado um assalto, isso atrasa nosso trabalho, às vezes, porque nós fazemos uma investigação direcionada para assaltantes e algumas informações que são levadas até nosso conhecimento são erradas. Né? Então isso é uma cortina de fumaça. Exatamente, verdade, uma cortina de fumaça. Quer dizer, quando vocês veem um assalto a uma carga, um caminhão, essa coisa, vocês não estão vendo só o assalto não como a gente, né? Não, infelizmente a gente tem que investigar o assaltado também. Buscar todos os pontos que possam identificar o que aconteceu ali. Porque o que a gente está olhando pode não ser exatamente o que aconteceu, exatamente, né? Exatamente. Essa é a síntese do trabalho policial em si, não apenas para o roubo à carga, não é? Normalmente quem lhe traz uma informação de um crime, né, a gente tem que entender qual é a relação daquela pessoa com o crime para saber se de algum modo, né, aquele crime lhe interessa em alguma proporção. Né? Olha só, eu não tinha pensado nisso, porque eu não penso como delegado. No caso de vocês, o senhor que já trabalha com isso há tanto tempo, é quase automático, né? Sim, quando tem um assalto, quando tem uma ocorrência dessa, a sua mente já sai procurando os indícios do que aconteceu de verdade. Porque se eu for lá, eu vou só ver a bagunça, o que foi roubado, quem foi o pobre que foi roubado, que nem sempre né? Sim. Para vocês é coisa que funciona completamente diferente. Funciona. Você já começa a tomar providências que são automáticas, né? Do ponto de vista você já tenta entender qual é a carga, onde aconteceu, aquilo que segue uma certa lógica do crime e aquilo que destoa da lógica. E aí é nesses detalhes que você pontua, né? Porque às vezes acontece um crime de uma carga totalmente fora de um eixo, né, em que costuma acontecer. Então você tem que entender, aquilo ali de fato ocorreu, é uma mudança no padrão ou aquilo ali é uma simulação de alguma coisa. Aí você tenta entender quais seriam os possíveis receptadores, se naquela região onde aconteceu há possíveis receptadores, não é? Porque tenta-se não percorrer grandes distâncias com o produto do roubo, roubada, né? Mas eventualmente acontece, eventualmente vão levar para outro ponto do país. Então, cada caso é um caso que tem que ser dissecado, né? A gente tem que dissecar o caso para entender. É verdade. Pois então a gente vai de novo fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para mais um bloco de conversa. Só um minutinho e eu volto logo.
chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa com o Dr. Augusto Barros, delegado Augusto Barros, e a gente está falando desse roubo de carro. Eu estou fascinada assim, com esse trabalho de inteligência. Eu adoro essas coisas assim de investigação criminal. Sim. E os receptadores, que tratamento ele tem? Porque até agora a gente falou de como os criminosos tentam, de alguma forma, burlar a vigilância de vocês. Sim. Mas e os receptadores? Eles também têm essas nuances todas, delegado? Sim. Os receptadores, na verdade, são pessoas que normalmente mesclam atividades lícitas, né, com as atividades ilícitas. Então, são pessoas que, desde, no caso, adquirem Vamos falar de roubo e esquentar nosso Pronto, café. vamos assim. Enquanto eles tocam seus negócios licitamente, se forem fazendeiros, compram suas sementes, arrumam suas terras, mas, paralelamente, estão querendo facilidades que são oriundas de produtos desviados que vão lhes render um lucro maior. Né? Então, fertilizante, que é um produto caro, é um combustível que vai movimentar um maquinário pesado, que também custa caro. Então, nós temos sim perfis específicos de receptadores, né? Não é todo igual, no caso das cargas de cigarro, por exemplo, nós temos pessoas que são dedicadas totalmente ao mercado ilícito do tráfico de cigarros, né? E nós temos também comerciantes estabelecidos que acabam fazendo uso disso. Normalmente, nós fizemos prisões aqui dentro de São Luís com esse mesmo tipo de problema, né? Com a receptação de cargas roubadas, né? Gêneros alimentícios. Certo. Os pequenos comerciantes, de alguma forma, eles entram nisso, assim, tipo, por conveniência, a coisa está lá bem facinha, tem uma carga roubada, eu tenho um comérciozinho, de alguma forma eu posso incrementar, vai por aí? Alguns por uma facilidade pontual, conhecem alguém que tem ligação com uma carga que está procurando dono, digamos assim. Normalmente as cargas são roubadas. Procurando dono. Exatamente. Normalmente as cargas já são encomendadas, né? Quando o assaltante ou o grupo criminoso vai assaltar, ele já tem para quem vender. Então já há um acerto prévio nesse sentido, né? Então nossa luta neste ano de 2017, eu cheguei no departamento em janeiro, foi exatamente nós desmantelarmos as quadrilhas de executores, né? Nós estamos com um material bom sobre receptadores, mas prendemos poucos receptadores este ano. Por quê? Porque nós tínhamos quadrilhas muito ativas no ano de 2017. Então tivemos muito roubo de combustível, alguns gêneros alimentícios também acontecendo, né, e fertilizantes. E conseguimos, graças a Deus, nós fizemos um trabalho também de acompanhamento de metas, né, no departamento. A partir desse ano eu peguei os números do ano passado e botei metas para alcançar esse ano. Graças a Deus, agora em novembro, apesar dos números não estarem fechados, eu dobrei número de prisões, a nossa equipe conseguiu fazer isso, né? Dobrar número de prisões, dobrar número de inquéritos instaurados e remetidos e triplicar o número de prisões. Então esse ano nós fizemos um ataque muito forte às quadrilhas, né? E menos focado no receptador. Esse ano nós estamos com um volume grande. Eu espero que agora no planejamento de 2018 a gente já consiga trabalhar de forma mais equilibrada, porque infelizmente não podemos pegar só o receptador e nem só o assaltante. Que o assaltante dê uma folguinha que caia mais de número para vocês poderem trabalhar também o outro lado, trabalhar bem né? forte o receptador, exatamente. Entendi. Os inquéritos que geraram as prisões dos nossos assaltantes, digamos assim, eles vão fornecer provas boas para trabalharmos a prisão dos receptadores, de boa parte deles que ficou de fora do nosso radar em 2017. De alguma forma, mesmo vocês não tendo trabalhado especificamente com receptadores, dá para saber, pelo menos empiricamente, se são sempre os mesmos, ou um tipo de carga ele tem quase sempre os mesmos receptadores, ou se esse mercado ele gira muito? Sim, não, de fato, nós já temos a visão muito clara dos nossos receptadores, né? Nós temos, no caso, como eu falei, receptadores fixos, né, que nós já conhecemos que são receptadores contumazes, que já foram, alguns deles já foram presos, outros anteriormente, ou já respondem processos. Por um tipo específico de carga? Por exemplo, o receptador ele tem um tipo específico de carga? Normalmente sim. Normalmente os proprietários de terras, eles receptam combustível e fertilizante, né? Os comerciantes são produtos de limpeza, gêneros alimentícios. Não, eles têm negócios estabelecidos que eles tentam, digamos assim, turbinar
os lucros deles com a facilidade, né, da mercadoria roubada. Né? Entendi. Nesse caso, eles não estão buscando novos investimentos, eles querem uma lucratividade melhor no que eles já têm, Exatamente, né? a partir da compra de um produto ilícito. Entendi. É difícil o tipo de carga que está procurando o dono. Normalmente a carga já vem com o dono. Normalmente. Já vem com o sim, destinatário escrito, né? Isso já nasce, o roubo já nasce de acertos prévios, né? Ou pelo menos de um aceno. Olha, se tiver uma carga disso, eu compro. E se tiver uma carga disso, eu recebo. Né? Então eles vão vão se arrumando dessa forma. Agora, uma coisa que o senhor falou lá no começo, eu lembro, a falta de informação, de interligação, isso atrapalha bastante esse serviço que vocês estão fazendo dessa georreferência toda, não é? Sim, atrapalha. Então, por isso que nós temos trabalhado essa questão científica, que é saber onde acontece o crime. Né? Então, eventualmente, quando você começa a trabalhar melhor a estatística, a sensação que tem é que o crime aumentou. Né? Então, é por isso que eu digo que essa redução de 10% aparente que nós temos, né, ela ainda ela ainda não consigo dizer que ela está sendo trabalhada em cima dos números reais. Sim, Por quê? entendi. Porque o trabalho de consolidação, que na hora que você consegue saber tudo o que aconteceu, em relação a anos anteriores em que você não tinha essa visão, né, a sensação é que aumentou, mas na realidade aquilo não estava sendo né, computado. Né? É tipo então, quando a gente fala em denúncia, elas aumentaram muito, quer dizer, o número de crime aumentou muito. Na verdade, o que aumentou foi o número de denúncias, eventualmente né? é o crimes denúncia, exatamente. Podia já estar aí acontecendo e as denúncias começaram. É a mesma É coisa a mesma ser aplicada coisa. nesse Exatamente, caso, né? a analogia está perfeita. Quer dizer, o roubo, a carga já existia, só não era monitorado, vamos dizer assim, ou denunciado de forma incipiente, por exemplo, numa delegacia que não tinha interligação. Exatamente. E esses dados não eram centralizados. Sim. Nós estamos buscando centralizar para poder exatamente ter o diagnóstico correto, né? Às vezes você tem uma gripe, mas aqueles sintomas de gripe eles são apenas uma das expressões de uma doença mais séria, né? Então não adianta combater só aquela gripe, né? Você tem que entender o todo para poder ir na causa. Não adianta só o sintomazinho não, né? Exatamente. A febrezinha pode não ser só pode de uma não gripe, ser, pode né? ser uma infecção mais séria, né? Séria, tem que buscar a causa, né? Vocês estão atrás dessa causa. Estamos buscando para entender melhor a causa. Então, acho que na próxima vez que você vier aqui, a gente já vai ter um mapa mais... eu gostei dessa palavra, georreferência. Nós já temos um mapa. Já temos um mapa do primeiro semestre do Estado, né, georreferenciado. Quando vier novamente, eu posso trazer o mapa do ano de 2017, totalmente vai ficar me georreferenciado. devendo. Quando estiver pronto, pode vir, eu vou estar aqui esperando para receber. É bom a gente falar dessas coisas assim, o combate a crime diminuiu, então a gente tem que saber que está diminuindo, para a gente se sentir um pouco mais seguro, para a gente saber que a coisa está dando certo. Sim. Delegado Augusto Barros, muito obrigado por sua presença no nosso programa. É um prazer estar aqui. A gente sempre quer levar o conhecimento, né, do trabalho da polícia, né, à população. A população é o destinatário e é quem mais nos ajuda a chegar, né, aonde nós queremos, aos nossos objetivos. Então, é importante aproximar e a gente tem essa consciência disso. Só uma última pergunta antes de eu me despedir. A população, de alguma forma, ela ajuda nesse trabalho com denúncias, com informações? Ajuda sim. Cada vez mais, essa é uma tendência, né, mundial, digamos assim, né, é aproximar a polícia da comunidade, porque ela é a primeira a sentir os efeitos de uma criminalidade. Né? Então, nós estamos acostumados a lidar com aquilo e a comunidade vai se agredindo, vai se tornando vulnerável com o aumentar do crime. Né? Então, é para ela esse trabalho. Então tá, agora é verdade, agora acabou, não vou mais perguntar. Bom dia para você e volte sempre que tiver uma novidade. Eu gosto. Muito obrigado. De notícias boas de manhã cedo com café bem melhor. Muito obrigado. E você já sabe que tudo isso aqui fica à sua disposição no nosso site, é só acessar, você pode rever essa entrevista e todas as outras que lhe interessar e pode acessar também nossas redes sociais, pode nos seguir nas redes sociais, nosso site www.al.ma.leg.br/TV e tem também o nosso rádio online que tem lá tudo à sua disposição. Todos os dias eu vou estar aqui esperando você de manhã cedinho às 8h30 da manhã. Tchau!